Bueno, a gente esteve em aulas anteriores falando dos modelos de regressão e da sua importância para poder fazer ajustes ou condicionamentos por covariáveis e dessa forma poder identificar ou isolar a partir de uma fórmula, de uma função, a contribuição de uma ou mais variáveis independentes na predição de um desfecho. A gente comentou que, bom, estes modelos de regressão são de utilidade se a gente quiser, em geral, ter uma predição do desfecho a partir de um conjunto de variáveis conhecidas e medidas, né? Mas que também tem um papel, esta ferramenta estatística também tem um papel no controle do confundimento ou confusão. Né? Quer dizer, esse condicionamento por causas comuns, né? Ou por variáveis que implicam ou que medem vias alternativas pelas quais uma exposição poderia estar associada com um desfecho, né? Quer dizer, uma forma de ajustar ou condicionar por mecanismos alternativos a uma relação de causalidade, né, que conectaria diretamente essa exposição e esse desfecho, né? Em outras palavras, as regressões são muito importantes na epidemiologia para controlar os fenômenos de confusão que podem distorcer as estimativas de associação que nos interessa medir. Então, a gente avaliou inicialmente a regressão linear, né? A gente fez alguns exercícios onde entendimos que a regressão linear é uma ferramenta que identifica uma linha reta que melhor explicaria a relação entre duas, né, variáveis ou entre um desfecho de um conjunto de variáveis independentes, né? De forma que, sabendo, né, os valores destas independentes, podíamos ter uma ideia, uma estimativa de qual seria esse valor, né? Qual seria o valor esperado desse variável dependente, o y aqui, né? E a partir desse conceito, a gente entendeu que existiam outros modelos que seguiam uma estrutura similar, mas com uma variação importante e é uma função de link, né? Então, a partir, por exemplo, da regressão de Poisson, a gente podia identificar uma função linear para predizer o logaritmo natural de uma variável que está baseada em dados de contagem, né? Ou uma taxa. Essa taxa, então, tem umas características diferentes aos de qualquer outra variável contínua ou as das variáveis contínuas com uma distribuição normal, né? No caso de uma variável de contagem, haveria então algumas características, como que esse valor nunca podia ser negativo, né? Que geralmente, né, os valores menores tendiam a ser mais frequentes, né? Uma contagem de 1, 2, 3 ia ser mais frequente geralmente que 100, 200, etc., né? E dessa forma, também outras características, como que a variância tendia a aumentar conforme aumentava o valor médio dessa contagem, né, ou dessa taxa, né? E que, trabalhando com esta função de link, então, conseguia ser modelada essa variável que teria uma distribuição do erro diferente de uma normal, né? Então, o resultado direto de uma associação, por exemplo, entre uma variável independente e esse desfecho, era um coeficiente que seria a mudança
nesse logaritmo natural da taxa ou da contagem. E se a gente quiser interpretar isto, né, uma medida mais utilizada em epidemiologia, a gente podia exponenciar esse coeficiente para obter a razão de taxas. A gente colocou isto que eu falei em outros termos também, né? Esta seria a estrutura de uma regressão de Poisson com apenas uma variável independente. E se houver mais variáveis independentes, então seria algo muito similar a uma regressão múltipla, a uma regressão linear múltipla, né? Com a diferença que o desfecho seria o logaritmo natural da taxa. E se a gente, ao invés de querer saber o logaritmo natural da taxa, a gente quer saber a taxa mesmo, é uma questão de exponenciar, né? Pegar o número E de Euler e elevar ao resultado dessa função, né? Então aí, né, a partir de um modelo, e se a gente conhecer valores específicos de um grupo de pessoas ou de uma pessoa, a gente podia então obter uma taxa predita por esse modelo utilizando esta fórmula. Sabemos pelas propriedades dos logaritmos que elevar uma fórmula que tem esta estrutura, né, que tem esta adição de termos, equivale a multiplicar termos que consistem em um número Euler elevado a cada um desses termos, né? Esta propriedade é interessante posteriormente para entender de onde que vem a medida de associação. Então, se a gente quiser calcular a razão de taxas, a gente podia então calcular a taxa predita, por exemplo, para um grupo exposto, segundo a variável x1, né? Nesse caso, x teria o valor de 1 no grupo exposto e de 0 no grupo não exposto, né? Simplificando então esta razão entre essas duas funções, que seriam as taxas preditas em expostos e não expostos, a gente teria então que a razão de taxas equivale, né, desta forma, podemos demonstrar que a razão de taxas equivale a Euler elevado ao coeficiente, né? Que seria então essa razão de taxa? Seria por quanto se multiplica a taxa do evento com cada aumento em uma unidade da variável independente. Se a variável é dicotômica, né, passa de 0 a 1, então é simplesmente passar de não estar exposto a estar exposto. Se a variável for quantitativa, seria então o equivalente a passar de uma unidade para a seguinte, né? Passar de 0 para 1, de 1 para 2 ou de 2 para 3. Né? Então, essa razão de taxas implicaria por quanto se multiplica com uma mudança em uma unidade, né? Ou passar de negativo a positivo em termos de exposição. Bom, agora, existem outros desfechos que não são dados de contagem, né? Sem desfechos que são simplesmente aconteceu ou não aconteceu, e talvez são os mais utilizados na literatura, né? em saúde, né? E existe usualmente uma tendência a dicotomizar as coisas, né? Desenvolveu ou não desenvolveu um evento negativo, né? E a partir de desfechos dicotômicos, acabam sendo geradas uma série de medidas, né? Por exemplo, a redução do risco desse evento específico, a fração etiológica e outras medidas utilizadas em saúde pública, como a fração atribuível na população, etc. Então, os desfechos dicotômicos, com certeza, são essenciais no estudo na vigilância de eventos prioritários em saúde. Mas, no momento de análise, podem apresentar alguns desafios importantes, né? Imaginem que existe, então, um desfecho dicotômico que a diferença de uma variável contínua, né, ou quantitativa em geral,
apenas vai ter duas possíveis opções de valor. Então, imaginem que o desfecho vai poder ser apenas 0, no exemplo do desfecho, ou 1, né? E a variável independente, bom, a variável independente pode ser, vamos assumir que é contínua, né, ou quantitativa em geral, e então ela poderia assumir vários valores. Aqui, pensando no contexto de uma regressão, fica um pouco complicado imaginar uma linha reta aqui para explicar essa variabilidade. Eu acho que não se encaixa muito bem, não parece muito intuitivo, tão intuitivo como no caso da regressão linear, né? E se a exposição for também dicotômica, então apenas teríamos 4 pontos, né? Talvez, e aqui eu aumentei de tamanho alguns pontos, né? Sugerindo que são proporcionais à quantidade de observações, né? Se existir uma associação positiva, né, talvez exista uma aglomeração de observações nesses 2 pontos, né? Sugeriria que existe talvez uma associação positiva. Mas pensar em desenhar uma linha aí não parece uma coisa muito... não parece uma contribuição relevante, né, neste caso, né? Então, o que se faz geralmente? O que se faz geralmente para poder utilizar uma regressão, né? O que os programas, né, fazem para utilizar uma regressão para explicar a distribuição de um desfecho dicotômico? Bom, a verdade é que Então, uma alternativa interessante é organizar os padrões de covariáveis. O que é isso? Imagine que você está analisando um desfecho dicotômico, morte sim ou não, né? Ou doença sim ou não, esse é o desfecho, resultado. E você tem uma série de variáveis independentes, por exemplo, se é diabético sim ou não, se é homem ou mulher, se fuma ou não fuma, se tem uma série de variáveis, né? Você poderia organizar identificar padrões dessas covariáveis, quer dizer, categorias que tenham as mesmas opções dessas variáveis. Então, abrir uma categoria para mulher que não fuma e que não é diabética, outra para mulher que não fuma e é diabética, outra para que fuma e diabética é mulher, e a mesma coisa para homens, né? Então, aí falei de 3 variáveis dicotômicas, já daria 8 padrões de covariáveis, né? 2 por 2 por 2, né? 8, né? Se a gente incluir uma variável quantitativa, isso se multiplicaria, né, por cada um dos possíveis valores dessa variável quantitativa, né? Então, imaginem que existe uma forma de obter uma organização desses padrões de covariáveis, de forma que no final eu consiga ordenar segundo menor a maior risco, né? E até desenhar uma linha, né, explicando essa variabilidade da proporção do evento. Então, imaginem que agora pensemos em grupinhos de pessoas e em cada grupinho uma proporção. Não pensemos como que sim ou não, pensemos em proporções, né? Nesse sentido, daria para pensar então que podemos analisar o logaritmo dessa proporção, né? Então, aí é que aparece a regressão log-binomial como uma ferramenta estatística que identifica, né, uma função, uma função linear para predizer o logaritmo natural da proporção, né, da proporção desse evento. Aí, né, a parte estatística, né, interna dentro desse modelo, ela vai procurar os coeficientes para cada uma das variáveis independentes de forma que o valor predito se ajuste o máximo possível ao valor observado, né, a proporção do evento. E quando eu falo de proporção, eu estou falando de uma de duas, né? Ou estou falando de
proporção de prevalência, né? Quantas pessoas têm o evento, ou proporção de incidência, né? Que seria a proporção de pessoas que desenvolvem, né? Durante um acompanhamento. A diferença entre prevalência e incidência depende do desenho, né? Isso já cada pesquisador tem que saber que desenho que está analisando e como interpretar essa medida de associação, né? O programa, o software, vai falar de risco relativo, mas se o que está sendo analisado é a prevalência do evento, então o pesquisador não vai escrever isso no artigo, né? Vai escrever a razão de prevalência, né? Isso é importante. Então, fazendo analogia ao que acontece com outros modelos, né? Similar ao que acontece com a regressão de Poisson, onde o link, né, a função de link é o logaritmo natural da taxa, na binomial é o logaritmo natural da proporção. E o resultado direto dessa função seria, quando avaliamos, né, a associação entre uma variável K, né, com o desfecho, calcularíamos a mudança no logaritmo natural da prevalência associado com uma mudança em uma unidade na variável independente. Então, é totalmente análogo ao que a gente viu com a regressão de Poisson. E, de forma análoga também, o que a gente observa é que, para obter uma medida epidemiológica, né, a gente exponencia o coeficiente na regressão de Poisson. Também a gente exponencia na regressão binomial o coeficiente, né, da variável correspondente, da variável independente, para obter medidas de associação como risco relativo ou razão de prevalência. Ok? Bom, então a gente teria... Bom, dessa forma, a gente teria, com a regressão binomial ou simplesmente binomial, uma fórmula similar a que a gente observou com a regressão de Poisson, né? Só que a diferença é que, ao invés de ser o logaritmo natural da taxa, a gente teria o logaritmo natural de uma proporção. Mas o resto tem exatamente a mesma estrutura, exatamente a mesma forma, né? Dessa forma, então, temos um beta zero, né, ou um intercepto, que seria igual ao logaritmo natural da proporção quando todas as variáveis independentes são iguais a zero, né? E se eu quiser saber a proporção, que pode ser prevalência ou incidência, então eu exponenciaria, né? Pegaria o número E, Euler, elevado a beta zero. Então, esse seria a prevalência ou a incidência acumulada quando todas as variáveis independentes são iguais a zero. Se eu quiser saber a prevalência ou incidência acumulada em um determinado subgrupo, eu também poderia, então, conhecendo os valores das variáveis independentes, aplicar a fórmula da regressão binomial, né? E o resultado deste componente, né, de somar, né, cada um destes termos, poderia ser exponenciado para obter, então, a prevalência predita por esse modelo, né? Algo similar ao que a gente fazia com a regressão de Poisson para ter a taxa predita. E, de novo, né, pelas propriedades dos logaritmos, então, o P, né, a prevalência predita, seria igual a E elevado a beta zero, que seria essa prevalência quando todas as variáveis forem iguais a zero, né, multiplicado por E elevado a o beta 1 vezes o valor de x1, quando corresponda, né? Se passa a ser exposto, então precisaria multiplicar por 1, né? Ou se tiver um aumento dessa variável, né? Etc, etc. Aí, se eu quero obter, dessa forma, se eu quero obter
a razão de riscos ou risco relativo ou a razão de prevalências, simplesmente eu aplico da mesma forma, eu posso fazer uma razão de essas duas funções, né? De aplicar essas fórmulas para expostos versus não expostos. E, de novo, aplicando, né, a simplificação, obtenho que, então, de forma similar à razão de taxas, a razão de prevalência ou risco relativo, dependendo do desenho, equivale, então, a exponenciar o beta correspondente à variável que estou analisando, a variável independente da qual me interessa conhecer, né, sua associação com o desfecho. Ok? Então, gente, isto aplica também, isto vai ser importante para entender outros desenhos, né? A regressão logística é algo similar, né? Só que trabalha, então, ao invés de trabalhar com logaritmo de proporção, trabalha com logaritmo de odds, né? E existem outros modelos que incluem pelo menos um componente linear, né? Como a regressão de Cox, né, que tem também uma função de sobrevida e um componente linear generalizado também, né? Então, entender esta estrutura, né, desses modelos lineares generalizados ajuda a entender outras ferramentas estatísticas. Bom, então, como é que a gente... Bom, então aqui temos a sintaxe em Stata, né, para calcular esse modelo, para obter esse modelo de regressão binomial, utilizar um binreg, né, binrec, depois a variável dependente e depois as independentes. Neste exemplo, a dependente é uma variável dicotômica de hematemesis, né, podemos avaliar a incidência ou prevalência dessa variável hematemesis, e avaliar se está associada, por exemplo, com trombocitopenia profunda e com a idade. Depois a gente faz uma vírgula, coloca RR para que ele trabalhe com o logaritmo da prevalência. Se a gente não fizer isso, ele vai por outro lado, né, por lado do lógico. E se eu quero os coeficientes, eu coloco isto, coef. Aí, de novo, eles seguem uma série de procedimentos estatísticos, trabalhando com iterações para reduzir o deviance, né? Lembrem que o deviance é uma transformação do log likelihood, né? E aqui tem algumas medidas, né, relacionadas com isto, e uma medida que utilizar para ir acompanhando o ajuste é um BIC, né? Um critério de informação bayesiano, mas este é o BIC primo, que dá um valor negativo, né? A interpretação é que quanto menor, melhor, de novo, né? Então, quanto mais negativo, melhor. Lembrem que esse BIC, como falei em uma aula anterior, se for positivo, indicaria que um modelo nulo, quer dizer, com nenhuma variável independente, é melhor do que aquele que está sendo avaliado, né? Esse é um BIC diferente, né? E esta seria, então, o modelo, né? Aqui temos 738 observações, temos aqui o beta zero, né? O intercepto, que seria o logaritmo natural da proporção do evento, que pode ser a prevalência ou a incidência, né? Dependendo do desenho do estudo. A idade seria que tanto muda, o coeficiente da idade indicaria que tanto muda esse logaritmo natural da prevalência, com cada aumento em uma unidade dessa variável independente. E para a trombocitopenia profunda, que tanto muda esse logaritmo natural desse risco, né? Ou dessa incidência acumulada ou prevalência, né? Lembrem que, como estamos trabalhando com mudanças na escala logarítmica, um valor negativo, né, é possível, né? Indicaria uma redução desse logaritmo
estaria associado com um risco relativo entre 0 e 1, né? Um valor positivo estaria associado com um risco relativo superior a 1, né? De fato, se a gente tirar este COEF e calcular apenas assim com R, vai aparecer, né, as estimações dos riscos relativos. Primeiro, exponencia, né? Podemos olhar aqui essa constante, seria, aqui embaixo seria a prevalência ou incidência do evento quando todas as variáveis forem iguais a 0, né? As independentes. A idade, que tem um valor negativo, né? O coeficiente vai dar um risco relativo inferior a 1. E a trombocitopenia profunda, que tinha um valor positivo, vai dar um risco relativo superior a 1, né? Ou uma razão de prevalência. Aqui aparece uma transformação do erro padrão, o intervalo de confiança, que é o que a gente reporta, né? Dessas medidas de associação, e o valor de P, né? Que seria uma forma de interpretar este estatístico Z, né? Então, segundo isto, a idade, né, parece que está associada com uma pequena redução, mas não é significativa, né? Que o aumento da idade parece que diminui 1% no risco de hematêmesis, mas não é significativo, né? Quem sabe? E talvez porque não existe associação, ou talvez pode haver alguma confusão negativa também, que pode estar apagando essa associação, não sei, ou um bias. E a trombocitopenia profunda está associada, né? Quando a pessoa tem trombocitopenia profunda, o risco de hematêmesis se multiplica por 2,39. Ou, em outras palavras, pessoas com trombocitopenia profunda têm um risco de hematêmesis que é 2,39 vezes aquele de pessoas sem trombocitopenia profunda. Muito bem.